professoras e professores, eu sou a professora Lisa Cavalcante. Neste vídeo, eu apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Matemática, texto 10 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é conto. Os contos são histórias curtas, fictícias, que possuem os elementos essenciais de uma narrativa, tais como personagens, enredo, tempo e um universo de acontecimentos. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF02MA15 e o descritor é o D4.1. Essa habilidade se refere a reconhecer, comparar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo e triângulo, por meio de características comuns em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos. E o descritor diz respeito a identificar figuras geométricas planas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do segundo ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a participarem do momento da leitura coletiva, pois ela possibilita o desenvolvimento da escuta atenta, favorecendo o desenvolvimento da competência leitora. Após a leitura do texto, realizem os questionamentos sugeridos nas orientações para o planejamento. As respostas citadas pelos alunos possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo do texto. Durante esse momento, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Ao realizarem as perguntas propostas na questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Durante a resolução individual da questão 2, passeiem pela sala de aula e observem o nível de autonomia dos alunos para respondê-la. Realizem a proposta da questão 3 e finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu exploro a matemática. Professoras e professores,
Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma caixa de blocos lógicos e o material necessário para a realização da proposta da questão 4. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica na qual eles observarão as características dos blocos lógicos, relacionando-as com uma forma geométrica plana e também brincarão de amarelinha, nomeando as formas geométricas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa, sugerida para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Durante a resolução da questão 1, passeiem pela sala de aula, observando o nível de autonomia dos alunos para respondê-la. Os alunos poderão escrever os nomes das formas geométricas de forma espontânea, revelando assim o nível de desenvolvimento da escrita, ou poderão recorrer à legenda no quadro Quer Saber Mais. Durante a resolução individual da questão 2, passeiem pela sala de aula, observando o nível de autonomia dos alunos. As respostas deles darão indícios do nível de desenvolvimento da leitura. Estejam atentos nesse momento e registrem suas observações. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Orientem os alunos a formarem grupos de 3 ou 4 participantes para a realização da proposta da questão 4. Solicitem aos grupos que ouçam atentamente as instruções para a brincadeira e, em seguida, disponibilizem o material necessário para que os alunos desenhem a amarelinha no chão. Caso não haja um espaço adequado na sala de aula, levem os alunos para outro espaço. Finalizem a atividade convidando os alunos a compartilharem suas percepções acerca da brincadeira que realizaram. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um aparelho de som e o material que desejarem para a realização da brincadeira proposta na questão 4. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa, sugerida para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras, identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Durante a resolução individual da questão 3, é provável que os alunos recorram ao quadro Quer Saber Mais na página anterior para escrever corretamente o nome de cada figura geométrica. Passeiem pela sala de aula, observando o nível de autonomia dos alunos para respondê-la e quais estratégias utilizam para tal. Para a realização da proposta da questão 4, solicitem aos alunos que se sentem no chão em formato de círculo e deem as orientações para a brincadeira. Ao final, convidem os alunos a retornarem para a sala e proponham uma roda de conversa sobre o que acharam desse momento. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade,
sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma caixa de blocos lógicos. Esse material será importante para a realização da proposta da questão 1. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa sugerida para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Antes de iniciarem a proposta da questão 1, apresentem algumas peças dos blocos lógicos e elucidem as características de cada uma, tais como tamanho, forma, cor e espessura. Durante a realização dessa proposta, estejam próximos aos alunos que ficarem de pé, dando as instruções indicadas no livro e realizando intervenções quando for necessário. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Durante a resolução das questões 3 e 4, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias, possibilitando aos alunos organizarem-se para responder às questões. É esperado que os alunos utilizem os termos mais alto, mais baixo e mais curto, mais comprido. Portanto, observem se os utilizam corretamente, incentivem aqueles que não se expressarem a utilizar esses termos e realizem as intervenções necessárias. Finalizem a atividade convidando um aluno leitor fluente para ler a super dica e, se for possível, realizem a proposta ou combinem com os alunos um momento posteriormente. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente algumas réguas geométricas, lápis de cores, lápis de cera, canetinhas hidrográficas e selecionem informações sobre a biografia de Tarsila do Amaral. Esses materiais serão necessários para que os alunos os utilizem como recurso na produção de um desenho e para que conheçam informações sobre Tarsila do Amaral. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa sugerida para o texto do quadro Quer Saber Mais, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Após a leitura do enunciado da questão 1, convidem os alunos a citarem os elementos que compõem as obras de arte apresentadas e suas opiniões a respeito delas. Em seguida, citem algumas informações relevantes acerca da biografia de Tarsila do Amaral para que os alunos conheçam um pouco sobre quem era essa pintora. Orientem os alunos a formarem duplas para a resolução dessa questão. Para a resolução do item B, disponibilizem as réguas geométricas. Durante a correção coletiva, incentivem as duplas a compartilharem suas respostas e compararem-nas. Após a leitura do enunciado da questão 2, disponibilizem os materiais necessários para sua realização e enfatizem a importância de os alunos fazerem uso no desenho das formas geométricas que estudaram até esse momento. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o Momento Revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro.
Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma caixa de blocos lógicos. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica de revisão dos conteúdos estudados nessa sequência didática. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como sua resolução será individual, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns conteúdos. Nessa proposta foi sugerida uma autocorreção. A autocorreção é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação também é importante na construção da autonomia, pois possibilita o exercício do olhar crítico, favorecendo a evolução nos níveis de desenvolvimento. Ao final, perguntem aos alunos como se saíram e os parabenizem pelos seus desempenhos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas dessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 10. Até o próximo vídeo!